Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, dia 12 de janeiro, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, eu sou advogado, jurista, e o nosso canal aqui, o intuito dele é realmente fazer análise política e jurídica de tudo que está acontecendo. Mas eu confesso a você que a coisa está difícil. A hora que eu acabo de gravar um vídeo, mais 4, 5 coisas absurdas aparecem no noticiário. E nesse vídeo não é diferente. Tem coisa grave, coisa realmente muito grave acontecendo aqui. Então eu peço a você para ficar sempre informado de tudo que está acontecendo, mas com uma análise crítica e séria, sem esse extremismo, essa coisa chata que os outros canais do YouTube estão fazendo, com títulos mentirosos e fazendo um oba-oba que não é realidade. Esse é o canal certo para você. E a gente analisa aqui com imparcialidade cada uma das matérias. E é por isso que eu já começo direto ao ponto. Essa notícia é grave demais. Folha de São Paulo, o crédito. A Polícia Federal fez uma busca na casa do Anderson Torres, que era o ministro da Justiça de Bolsonaro e atual secretário de Segurança do Ibanez, agora foi destituído, exonerado, e tem um pedido de prisão contra ele. E nessa busca, a Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro uma minuta. E nessa minuta diz que Bolsonaro pretendia mudar o resultado da eleição junto ao TSE, caso o resultado fosse insatisfatório a ele. Vou ler um trecho da matéria para vocês. A Polícia Federal encontrou na residência de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, uma minuta de decreto para o então presidente Jair Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo, segundo o texto, era reverter o resultado das eleições, em que Luiz Inácio Lula da Silva saiu vencedor. Tal medida seria inconstitucional. O documento foi encontrado no armário do ex-ministro. Se isso se confirmar, se realmente esse fato se confirmar, vocês não tenham dúvidas que nas próximas horas será anunciada também o pedido de prisão de Bolsonaro. Não tenha dúvida disso, que isso aí seria, lógico, a gota d'água para que o ministro Alexandre de Moraes fizesse, então, o pedido de prisão para Bolsonaro. O grande ponto aqui é que para que ocorra uma extradição, alguma coisa, tem que ter esse pedido de prisão. Isso pode acontecer. O André Janones acabou de postar em suas redes sociais agora. Parlamentares dos Estados Unidos, juntamente com parlamentares do Brasil também, fizeram um pedido ao presidente Joe Biden para que o visto do ex-presidente Jair Bolsonaro seja revogado. Uma vez que o visto do Bolsonaro seja revogado, ele tem 30 dias para sair do país. E o pedido foi feito. Mas Bolsonaro já tinha anunciado a sua vinda ao Brasil. E se confirmada a denúncia que foi feita pela Folha de São Paulo, realmente havia essa minuta, o resultado não será outro. Espere que você vai ver. Tá? E eu estou te dizendo aqui, como advogado, é previsível a decisão e que virá do ministro Alexandre de Moraes. Você quer um exemplo? Vou trazer para você. Matéria nova. Pleno News trouxe: o Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido que abre inquéritos contra aliados de Bolsonaro. Uma verdadeira caça às bruxas contra todos aqueles deputados que eram da base de Bolsonaro já se iniciou. Venha comigo fazer a análise aqui. O Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido feito pelo Ministério Público Federal e abriu inquéritos contra deputados federais eleitos que fizeram postagens sobre os atos realizados no último domingo, em Brasília. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Ministério Público Federal. Se eu não me engano, essa ação foi impetrada pelo PSOL, juntamente com o PDT, contra alguns deputados. A solicitação levada ao Ministério Público Federal, ao Supremo Tribunal Federal, teve como alvo 3 deputados federais, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro: André Fernandes, que é do PL do Ceará, Clarícia Tércio, que é do PP de Pernambuco, e Silva Wanyampi. De acordo com o Ministério Público Federal, os inquéritos estão sobre sigilo. O que aconteceu? Eles fizeram postagens
sobre os atos que ocorreram no domingo. Só que não para aí. Tem mais coisa acontecendo. Outras ações foram impetradas pedindo também a prisão e a suspensão da diplomação de vários outros, inclusive Nicolas Ferreira, entre outros deputados que foram eleitos na base Bolsonaro. Hoje, uma matéria do Intercept Brasil trouxe uma listagem de todos os deputados que, segundo o Intercept, apoiaram os atos que aconteceram no domingo, e uma outra postagem com todos aqueles que são simpatizantes dos atos que ocorreram e das manifestações que ocorreram. Inclusive, alguns que disseram que as manifestações são democráticas. Tudo isso leva a crer que vai haver uma invertida grande por parte do Supremo Tribunal Federal sobre todos esses que foram apoiadores de Bolsonaro. No meio desse caos todo, a gente tem que ser coerente e tem que ser imparcial ao trazer as notícias. Pelo menos uma coisa boa, a gente pode trazer uma notícia boa. Tá? Foi sancionada pelo presidente Lula, tá? Uma lei que estabelece o cadastro da pessoa física como um único registro para identificar um cidadão nos serviços públicos. Essa notícia foi veiculada e eu queria trazer aqui para vocês de forma independente, mostrando que é uma ação que traz a desburocratização. Então era importante eu trazer essa informação, vou passar por ela de forma rápida aqui para vocês, uma medida que já era defendida por Jair Bolsonaro e agora foi implementada agora por Lula. Foi uma sinalização até, talvez, para a desburocratização. Vamos lá. Outro tema que a gente tem que passar por ele, e esse aqui é um tema bem delicado, foi promessa de campanha do Lula. Vamos falar sobre os cartões corporativos. Lula talvez deu um tiro no pé com essa medida aqui. E eu vou dizer por quê. A Veja, e preste atenção no veículo que eu trago, a Veja, trouxe que Bolsonaro gastou 27,6 milhões de reais durante o mandato com cartão corporativo. É lógico, os números são altos, muito altos, e a gente não pode passar pano. O que há de erro, a gente tem que analisar. Então, tem série de reportagem, algumas inclusive falando que foi gastado mais de 8 mil reais em um único dia em compras de marmita em um pequeno restaurante no norte do Brasil. Então tudo isso tem que ser averiguado. Existe que seja penalizado e investigado de forma igualitária para todos, sem perseguição política. Isso é fato. Mas eu quero chegar em outros pontos para vocês. Ainda analisando matéria da Veja. Olha só esse outro absurdo aqui. O governo gastou 59,6 milhões com cartão corporativo em 2012. Ou seja, isso aqui não é do governo Bolsonaro, é do governo Lula. E a mesma matéria que vem da Veja aqui é a matéria da Veja aqui. Então não pode você, caro ouvinte que está me assistindo aqui, fazer distinção aqui pela fonte da informação. O MBL, que é um grupo de direita, mas não é apoiador do Bolsonaro, ele fez uma postagem interessante aqui. Ele trouxe aqui um gráfico onde mostra os gastos tidos entre os governantes. E é nítido, amplamente nítido, que aqui é o primeiro mandato do Lula, o segundo mandato do Lula, e que em ambos os mandatos do Lula, os gastos foram extremamente superiores. Depois teve o gasto da Dilma, que começou bem inferior, mas se igualizou aqui, chegando a gastar 15 milhões num único ano aqui. E também, pasmem, os menores gastos encontrados foram do governo Temer, do governo Michel Temer. E os gastos de Bolsonaro, que chega nesse montante aí dos 27 milhões de reais. Aqui, o Renan, por não ser apoiador de Bolsonaro, ser de direita, ele teceu críticas, que realmente os gastos foram exorbitantes. Um gasto que Bolsonaro teve só num hotel de luxo chega a 1,7 milhões de reais em pouco mais de um dia num hotel de luxo.
é coisa que a gente, como cidadão, não pode aceitar. Mas a gente também não pode ser hipócrita para tampar o sol com a peneira e não reconhecer que nos governos de esquerda e nos governos petistas também aconteceram tudo isso. E o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança fez a seguinte postagem: cartão corporativo, fim de sigilo, revela que Bolsonaro gastou menos que Lula e Dilma. Após o fim do sigilo, cartão corporativo, os dados mostram que Lula foi o que mais gastou em seus 2 governos anteriores, o que está sendo considerado aqui um verdadeiro tiro no pé por parte do mandante petista. Pois é, o tiro saiu pela culatra. Se você ficou até o final do vídeo, gostou do conteúdo, coloca o que a gente pode melhorar. A gente tenta ser o mais imparcial possível para mostrar tudo o que está acontecendo no Brasil, trazendo para você a análise política e jurídica de tudo isso. É sempre um prazer ter você e o conteúdo que a gente prepara é para que você entenda um pouco mais de política, sem qualquer forma de extremismo, nem para a direita e nem para a esquerda. E se a gente puder melhorar em algo, eu peço a você que coloque nos comentários. Isso sempre vai ser importante para a gente aqui, tá bom? Um grande abraço a você, fique com Deus e que Deus abençoe, cuide da nossa nação, e a gente está precisando muito, muito mesmo da força de Deus, que a coisa aqui tá feia e tá difícil.